Olá, Olá, boa noite. Boa noite. Somos aqui da família Nascimento de novo, mais um vídeo para vocês. Segundo do canal, mas o primeiro com um assunto específico, né? A gente vai falar sobre o Uber, que causa muita polêmica, tem assunto para dar e vender. Bom, eu sou o Thiago, Mariana e Rita, como a gente apresentou da outra vez. E, enfim, a Uber, ele é aquele serviço que a maioria das pessoas já conhece, não sei se alguém não usou, mas ele é um serviço, ele nasceu para ser um serviço de carona compartilhada. Então você ia da sua casa, do seu trabalho, no seu dia a dia, você tinha aquele aplicativo e você compartilhava o seu carro com as outras pessoas que tinham aquele aplicativo também. Justo, é um serviço legal e que foi crescendo. Só que hoje o Uber é uma empresa bilionária que as pessoas já pararam de fazer esse serviço de carona e hoje tem profissionais que só trabalham no Uber e que gera toda a discussão com o táxi e tudo mais, né? Mais alguma coisa para falar sobre esse serviço? Eu acredito que assim, o Uber, ele nasce também na deficiência do transporte coletivo, né? O transporte coletivo, por ele ser, não atender principalmente a demanda da capital, né, onde você concentra um número grande de pessoas, o Uber, ele passa a ser um transporte alternativo, né, entre aspas, pelo valor, né, que tem, que acaba às vezes... Ele conseguiu proporcionar que pessoas como a gente que andava pouco de táxi andasse de carro particular, né? Porque... Não, e às vezes ao invés de você pegar um transporte, é muito mais fácil você, se tem 4 pessoas, dividir vai dar tipo, o mesmo preço da passagem. Porque a novidade que o Uber traz, né, é esse transporte que o aplicativo aciona o transporte que está mais perto da sua casa, porque o táxi você sempre levava de 15, 20, meia hora, dependendo do dia, do tempo, você tinha esse serviço quase que particular, mas com grande tempo, né, e muito caro. E a intenção é que nunca foi, sempre foi caro, né? Na verdade, se você for olhar, ele é um pouco mais barato, só não é tão mais barato. Mas ele tinha uma coisa de, por exemplo, serviço perto é muito mais barato você usar o Uber. Serviços longos ele já não passa a ser tão mais barato, mas ele tem o status, o táxi tem o status de ser um meio de transporte de pessoas que têm grana para usar táxi. Você não costumava. Tem a questão do velocímetro que o Uber não tem, né? Isso, da marcação por tempo. Vocês estavam falando antes aqui, que a gente estava conversando, que o Uber ele passa pela distância, né? Pelos quilômetros, ele cobre pelos quilômetros. Eu não sei se existe, assim, de tanto em tanto tempo aconteça algum aumento, mas não é igual ao táxi. O táxi tem inclusive o aparelho que se chama velocímetro. Taxímetro, né? Mas mas é o velocímetro, né? Que é de acordo com o tempo que... que você vai consumir de gasolina, ele marca através do velocímetro que você se você ficar parado no sinal, ele contabiliza aquele tempo parado. O Uber já não contabiliza isso, por isso ele pode até te dar uma estimativa de quanto vai ser a sua viagem. Mais ou menos em torno de 20 a 30, né? Ele usa o GPS, né? Que o táxi também, se dá para fazer esse tipo de coisa, né? Se alguém tiver interesse em fazer. Eu acho que o 99 táxi ele faz algumas coisas desse tipo. E tem umas qualidades que eles agregaram, né? A gente vem aprendendo, né? Que todo serviço usado você tem que agregar alguma coisa a mais para torná-lo mais atraente, né? Então é a aguinha que ele te oferece, o serviço, a educação, o bom humor, né? No caso do Rio de Janeiro, o ar-condicionado, né? Que é importante, o carro confortável na maioria das vezes, limpinho, coisas que a gente pode até criticar no táxi, porque tinha muito táxi que não fazia isso, né? Tinha muito táxi que, dependendo para onde você fosse, ele não te levava, se fosse um lugar perto, ele não gostava de fazer corrida, né? Isso, então... Tem a questão do profissionalismo também, que às vezes o taxista ele perde nisso, entendeu?
É claro que o Uber é um serviço novo, então ele tem que mostrar serviço e tem que ser legal, né? E é legal do Uber também que é fácil acesso para as outras pessoas trabalharem, para entrar e... É isso, você não tem que pagar a taxa. Aquelas taxas do táxi. Aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Que é o trabalho, e a regulamentação também, não, né? A regulamentação é uma discussão, o trabalho é outra. No caso da taxa do táxi seria regulamentação. Isso. E no caso do trabalho em si, seria o profissionalismo dele e como aí entra a questão do ser privado e do ser público. Porque como que você vai gerir aquilo ali? O Uber é uma empresa que não tem regulamentação e ele gere, ele gere o seu negócio com um determinado tipo de fórmula privada, entendeu? Só que ele não tem nada que diga como aquele serviço é feito. Então, ele tem diversas coisas que podem ser criticadas. Você tem a área trabalhista que você queria falar. Não, primeiro a regulamentação. Todo o setor privado que vai oferecer um serviço público, que tem a concessão do Estado, como é o caso do taxista, ele tem um imposto a ser pago, porque afinal é um lucro particular que a pessoa está tendo pelo serviço que é público, né? Então, no caso do Uber e o táxi, a grande briga entre eles é porque o taxista ele tem a tal da autonomia que é muito cara. É um absurdo, né? É um absurdo que eles o Estado pagam. Mas isso é um modelo internacional. O táxi ele é assim, a autonomia no mundo inteiro é feita dessa forma, regulada pelo Estado. E o Uber, ele veio... É porque a primeira foi aquela coisa que eu falei antes. Ele veio com aquela coisa de ser carona coletiva. Depois passou a ser uma profissão. Um negócio. Um negócio. Oferecendo empregos, né? E aí, no campo ainda da regulamentação, não no campo do trabalho, se questiona hoje, inclusive, que já estão sendo pessoas comprando e fazendo... Frotas. Igual o táxi. O cara trabalha para... Mas ainda tem outra coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas o Uber tem parcerias com a Localiza, que você vai lá, tem uma taxa específica para quem dirige Uber, o cara aluga o carro da Localiza e dirige para o Uber, entendeu? Ele usa o carro dele para o Uber, alugar pela Localiza, ele paga uma parcela de aluguel por mês para a Localiza. Que já é outro tipo de outro negócio, entendeu? Que as locadoras passam a ser quase que como patrão daquele cara, que é um patrão, é como se você estivesse pagando um freelance, entendeu? Aí, então, a gente entra na discussão do trabalho, que é uma coisa interessante que veio, né? Porque, às vezes, como a oferta de trabalho está ruim, o desemprego está crescendo, o que acontece? As pessoas vão para onde abre brecha, né? Então, a maioria das pessoas, engenheiro, administrador de empresa, quem está desempregado, pega o seu carro e vira Uber, pela facilidade de você trabalhar, né? Só que vem uma discussão aí no campo da administração do trabalho, como uma necessidade da humanidade. Para não ser explorado, né? No caso do Brasil, você tem toda uma regulamentação no campo privado, que é a CLT, e tem que regulamenta o trabalhador da área privada, e tem o RJU, que regulamenta o trabalhador do serviço público, né? E esse trabalho, ele não tem regulamentação, que é o cara do trabalho do eu sozinho, seria o tal do profissional liberal, entre aspas. Então, o cara sai trabalhando aí igual um louco para fazer aquele dinheiro e não tem benefício nenhum. Ele precisa pagar a casa, ele precisa sustentar seus filhos, ele precisa trabalhar. E a qualidade de vida do trabalho dele, que ele faz, como que se dá? Se o cara tem que pegar chão para poder fazer aquele dinheiro no mês, para pagar as contas dele, né? Então teria por trás quase que um serviço, que muita gente está falando, um serviço escravo.
Porque você não tem limite o seu trabalho. Isso aí é o puro liberalismo, né? O que você tira o Estado não influencia em nada naquilo e você independe. Só que eu discordo disso, assim, desse tipo de trabalho, porque ele pode ser benefício, ele tem benefícios a partir que você tenha concorrência. E hoje o Uber tem pouca concorrência. Eu conheço um aplicativo tal de Te Levo, mas funciona pouco. Só que quando você tem uma tendência a ter um serviço só privado, é pior do que ter um serviço público em monopólio, entendeu? Porque o que acontece agora? Eles já estão passando a dizer que não tem carro disponível, a não ser que você pague 1.2 a mais, aí, ou 2.3. Isso aí é a tarifa específica para quando é... Como é que é? Carro black. Não, como é que é quando é tarifa a mais? Tem 1.2, tarifa extra. Eu acho que é assim, você quando você tem algum problema, por exemplo, quando eu estava no aeroporto e choveu, eu estava trabalhando no aeroporto de Jacarepaguá, choveu pra caramba. E quem conhece a Barra, do aeroporto de Jacarepaguá pro Gardênia, que é uma volta de 10 minutinhos, o cara tá cobrando R$100, porque tava 6.0, porque choveu muito, o Rio de Janeiro alagou, não tinha carro suficiente para aquela área e o preço disparou. Esse tipo de regulação, que é um absurdo, que tem que ter, entendeu? Em cima do serviço que o cara tá prestando. Porque você não pode... Porque a grande dúvida, além disso, Uber é serviço público ou é serviço privado? Isso, é serviço público realizado por privado. Então, esse é o ponto. É porque o serviço público é como se fosse a rua. A rua é pública. E você usa e você vai usar, né? Você vai sempre usar aquilo ali e não tem jeito de você usar. O ônibus é um serviço público, porque você vai pra rua e você pega o ônibus. O Uber... Eu não estou nem falando do táxi para não gerar mais rixa. Mas o Uber, você não está na rua exatamente. E eu acho que poderia ser serviço privado. Entendeu? Ele pode entrar, ou pode ser um misto, alguma coisa assim desse tipo, entendeu? Porque você não necessariamente na rua. O problema é que o smartphone, a tecnologia chegou e está no seu bolso. Então você pode estar na rua, parado num ponto de ônibus, onde você pegaria um serviço público e você chama o Uber. Entendeu? Não, tanto é serviço público que o táxi ele tem a concessão do Estado. Não, o táxi entendeu? Então, o problema é que quando o táxi... Mas é porque... O táxi porque você faz... Você não pode passar um cabo do Uber e dar um sinal. O táxi você faz isso. E isso caracteriza o serviço público. Que você está na rua e você vai atrás do serviço público. O Uber não, só que o chamado digital não seria um sinal? Não seria um sinal? Entendeu? Aí é uma discussão, não é? É uma inovação, né, que está acontecendo. É uma inovação, a gente ainda não entende. Como a gente hoje está fazendo vários serviços através de online. Compras, esse tipo de coisa. Boletim de ocorrência. Exatamente. Que é um serviço público. Que é um serviço público, que você faz dentro da sua casa. Você às vezes nem pode mais ir na delegacia. É complicado. E você ainda tem mais uma coisa. E o contrário, quando o táxi, você pode chamar pelo seu smartphone, ele deixa de ser serviço público e passa a ser serviço privado? Porque tem esse serviço também. Porque também tem 99 táxi, o Easy Táxi, entendeu? E aí ele passa a ser, ele deixa de ser um serviço privado. E aí como é que se diz, o que é melhor? Você regulamentar o Uber ou desregulamentar o táxi? Acho que essa é uma pergunta legal. Porque sempre a discussão é aquela anterior que você falou, até que ponto o Estado pode intervir, né? Porque o que acontece? E na minha opinião tem que fazer os dois, regulamentar o Uber e desregulamentar o táxi. Botar um patamar só, entendeu? Não, eu acho que eu não tinha que desregulamentar o táxi. Não é desregulamentar, mas revisar, reformar a lei, dando a todos que é o mesmo tipo de serviço, só que um estaria com o dedinho na rua e o outro chamaria através de sinal de satélite, essas coisas assim.